Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? A imagem tá legal? Tá funcionando bem? Dei um alôzinho aí. Depois dessa prece do Felipe, abrindo nosso encontro dessa noite. Esperar uns minutinhos, pessoal que vai chegando. Beleza, o Felipe já tá me mandando mensagem aqui. Ô, Thales, Éder, tá legal aí a imagem? Funcionando legal? Beleza, então tá ótimo. Então, esperar o pessoal ir conectando aí mais um pouquinho, só mais uns segundinhos. Pessoal que vai chegando. Eu e o Thales não combinamos, mas viemos com a camiseta do Boa Nova. Tudo certo. Maravilha. Então, muito boa noite a todos. É uma grande alegria poder mais uma vez estar aqui conectado de coração, de pensamento e agora estreando esse novo formato aqui, né, de palestras, reflexões online aqui pelo Boa Nova. E como o Felipe já falou, eu estou aqui em Porto Alegre. O Felipe lá de Santa Maria, né? Eu estou aqui em Porto Alegre e meu coração sempre conectado com o Boa Nova aí em Santa Maria e com os nossos amigos e companheiros de todos os cantos, mas especialmente aí de Santa Maria. Então eu agradeço muito ao Felipe, ao Éder, a Lucy, ao Thales, a todo mundo aí, a Mari, que hoje está de aniversário, muito especial nossa prece para ela também. Mas vamos iniciando hoje, porque o nosso tema é muito propício para os tempos e os momentos que nós estamos atravessando, que estamos sendo chamados, convidados a experimentar nesses tempos no Brasil e no mundo. Como sempre, as lições de Jesus são lições para o espírito imortal e elas se adequam a cada circunstância da nossa vida, cada momento que nós atravessamos, cada experiência vivida, há uma lição do Cristo que nos inspira, que nos dá o roteiro, que nos direciona os passos e o caminho a seguir. E nessa, a chamada passagem do Evangelho da tempestade acalmada fala muito também aos nossos dias da atualidade. Por quê? Mas antes de entrarmos nessa passagem propriamente, eu vou colocar os óculos, porque senão eu não enxergo o que vocês estão escrevendo, tá? Mas essa passagem eu queria iniciar, antes de nós entrarmos propriamente na passagem, com um pequeno trecho que eu extraio do prefácio do livro Nosso Lar, em que o benfeitor Emmanuel diz assim, aliás, não é o Emmanuel, é o André Luiz, é na escrita, na apresentação que o André Luiz faz ao livro, e ele diz assim: é preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de maneira estranha. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. E nós, na atualidade, estamos sendo chamados a ingressar nessa academia. Todos aqueles que entram em contato com a lição de Jesus, todos que buscamos no Espiritismo
a luz do nosso caminho, a orientação para os nossos passos e a renovação da nossa vida, somos convidados a ingressar numa escola, numa universidade, numa academia do Evangelho. E somos chamados a viver lições sem salas de aula, sem cátedras visíveis. A experiência de hoje, a experiência da atualidade no mundo é muito uma lição para a humanidade, para a individualidade de cada um de nós, sem cátedras visíveis. É a hora em que nós somos convidados a vivenciar profundamente a fé, a esperança, a luz do Evangelho em nós, para que ela se irradie e se espalhe pelo mundo. E a passagem que nós escolhemos para hoje fala justamente do momento em que os discípulos são convidados, são levados por Jesus a vivenciar o momento de experimentar a sua fé, de vivenciar as lições que eles estavam recebendo, ouvindo, convivendo com Jesus. Então, para isso, eu busco aqui o texto que está, e a gente vai refletir a partir do texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, quando nós vemos o seguinte: naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes: atravessemos para o outro lado. E após deixar a turba, acolhem-no no barco do modo como estava. Acolhem Jesus no barco da maneira como ele estava. E outros barcos estavam com ele. Outros barcos estavam ali. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. Jesus dormindo sobre a almofada. Ventos, ventos e ventos, tempestade, e Jesus dormia. A Mari que entrou agora, feliz aniversário, Mari. Um beijo. Ele estava na popa então dormindo. Então, os discípulos se aproximam dele, vão despertar ele e dizem: Mestre, não te importa que estamos perecendo? E despertando-se, repreendeu os ventos e disse ao mar: silencia-te, cala-te. Silencia, cala-te. Então, cessou o vento e houve grande calmaria. E disse-lhes: por que estáis temerosos? Olha a pergunta de Jesus. Adoro as perguntas de Jesus. As perguntas de Jesus falam ao mais íntimo de nós, né? Por que estáis temerosos? Por que esse medo todo? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E aqui, eu convido os amigos, os companheiros e as companheiras a fazermos uma viagem por essa passagem, a navegarmos por essas águas do Mar da Galileia que todos temos dentro de nós, cada um de nós tem dentro, no coração, um Mar da Galileia, onde vivemos lições profundas de espiritualidade com Jesus. Logo ao início da passagem, nós somos levados pelo evangelista a compreender que naquele dia, chegado o fim da tarde, Jesus diz, atravessemos para o outro lado da margem, para a outra margem, façamos essa travessia. É importante perceber que quando essa passagem está narrada, nós temos anteriormente uma série de parábolas. Jesus traz uma série de lições de profunda espiritualidade, então ele convida os discípulos a viver uma experiência, a viver uma lição sem cátedra. Primeiro, ele ensina,
com a palavra, oralmente. Então ele convida os discípulos à experiência profunda. Há um tempo para cada coisa na vida. Há o tempo em que nós temos a oportunidade do estudo, da meditação, da dedicação, não é? Há o tempo em que nós somos chamados à contemplação, à preparação de algo. E há também o tempo da expiação. Há também o tempo da provação. Há o tempo do testemunho. Há um tempo para cada coisa. Em qual tempo nós estamos? Em qual tempo você está? Cada um de nós olha para a sua vida e pode se fazer essa pergunta, esse questionamento: em qual é o tempo? Qual desses tempos eu estou? Aqui, o fim da tarde nos mostra o fim de um dia. O fim de um dia de aprendizados, de lutas, experiências, é também um momento de revisão de conceitos. É o fim de um ciclo. O fim de um dia indica também um fim de um ciclo, em que nós somos chamados à introspecção, a repensar a vida, valores, foco, e então fazer uma travessia. Uma travessia para outra margem. Nós sempre vivemos também, por exemplo, antes da reencarnação, o momento do planejamento reencarnatório. Planejamos a experiência que nos aguarda no campo físico, na luta que vai se iniciar, então voltamos e ali começamos a viver as experiências desafiadoras, que nos fazem evoluir, progredir, desenvolver os nossos valores espirituais, as nossas forças espirituais, né? Lapidando os sentimentos, trabalhando a nossa inteligência. Então, são os momentos de aprendizado profundo. Mas a passagem segue e nós vemos que, após deixar a turba, Jesus conclama os discípulos a fazerem uma travessia e nós somos também agora convidados a fazer uma travessia para um outro mundo, para uma outra sociedade que está agora intensamente passando por transformações de hábitos, hábitos sociais, hábitos de higiene, hábitos de espiritualidade. Nós somos chamados a nos recolher nos nossos lares, nós somos chamados a repensar os processos econômicos do mundo, nós somos chamados a pensar que estamos todos conectados, que nós precisamos cuidar uns dos outros, não adianta cuidar só de mim, é preciso cuidar de todos. O mundo é convidado a refletir como está o nosso modelo de relação entre os países, de relação com a natureza, com os animais, uns com os outros, com a nossa própria saúde, com a nossa espiritualidade. Somos chamados a fazer uma travessia a uma outra margem. Mas a passagem também diz: após então deixar a turba, acolhem no barco do modo como estava, e outros barcos estavam com ele. É importante perceber que, ao serem convidados por Jesus, os discípulos não hesitam. Eles aceitam o convite para fazer a travessia, e é o que nos cabe. Se nós decidimos ser discípulos de Jesus, discípulos do Evangelho, não nos cabe vacilar ante os apelos da espiritualidade superior, ante os chamados do Mestre. Nós precisamos acolher o convite de Jesus, o chamado dele, e receber o Evangelho em nós tal qual ele é. Sem fazer do Evangelho o Evangelho à moda do Felipe, adaptando o Evangelho aos meus caprichos e desejos pessoais, mas fazendo dele roteiro divino de ascensão espiritual. É um grande desafio. É um grande desafio. Acolher o Evangelho na sua simplicidade e pureza. Por isso, vem o Espiritismo fazer a revivescência, restaurar o Evangelho que havia se deturpado tanto pelos séculos e séculos da nossa experiência humana aqui na Terra.
E hoje somos convidados a acolher nesse barco. O barco é um instrumento de trabalho, é um instrumento, é o veículo de locomoção do pescador, como eram os discípulos. Assim como nós podemos pensar no corpo físico como nosso barco, como instrumento que nos conduz no trabalho de transformação interior, de regeneração dos nossos passos, de iluminação das nossas consciências, de regeneração do mundo. O barco também é nosso instrumento de evolução. O corpo, nosso instrumento de evolução. Mas é importante perceber também que a passagem diz que outros barcos estavam com ele. Nós agora sabemos, estamos acompanhando bem. Ninguém atravessa essa situação sozinho. Ninguém atravessa o atual momento no mundo solitariamente. Todos estamos imersos nessa experiência difícil, desafiadora, mas todos estamos juntos. É claro. Alguns com mais recurso, com mais possibilidades, atravessam de outras maneiras, mas todos estamos precisando transformar hábitos, renovar conceitos, repensar trajetória. Não é? É o nosso grande convite. Outros barcos estavam com ele, não estamos sozinhos. E aqui eu busco a lição que Estevão nos deixou no livro Paulo e Estevão, no capítulo 5, da primeira parte, quando ele diz assim, falando, no seu discurso, os discípulos de Jesus, os discípulos do Cristo virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra que, sem o Cristo, cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Estevão fala, fora da vivência do Evangelho, haverá sempre tempestade nas ilusões do mundo. Tempestade de emoções, de sentimentos, tempestade porque nós não acolhemos o Cristo em nós, para que atravessemos suavemente, pois aprendemos, o seu jugo é leve e o seu fardo, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Porque estabelece como seu jugo, como sua lei, a vivência do amor ao próximo, o perdão, a misericórdia, a tolerância, a compaixão. E aí, Estevão diz, somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo e sua glória sublime. Os justos encontrarão a coroa do triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. Estevão sempre nos legando profundas lições da trajetória com Jesus. Então, a passagem prossegue nos dizendo que eles iniciaram a travessia, estavam atravessando o mar da Galileia e ocorreu uma grande tempestade de vento e as ondas se lançavam para dentro do barco de modo a encher-se já o barco. Bem, há um detalhe muito especial de se perceber aqui. Quando se inicia a travessia do Mar da Galileia, e já se está no meio daquele lago enorme, em torno de 24 quilômetros por 12, é enorme, né? Não é tão grande assim. Mas quando se está no meio e surge uma tempestade repentina, como era comum no Mar da Galileia, é muito comum porque ele é cercado de montanhas, então desce um ar frio das montanhas com um ar quente que na superfície do Evangelho, na superfície do Mar da Galileia. Então, a mudança da temperatura, a mudança do clima ocorre muito rápido e muitas vezes pegam de surpresa aqueles que estão realizando a travessia. E aí, nesse momento, não se pode fugir da tempestade. Não é possível fugir da situação que chega e se é preciso enfrentá-la, lidar com ela. E aí eu pergunto, será que nós podemos fazer uma analogia
com o que nós estamos vivendo hoje no mundo, em que nenhum de nós pode fugir da experiência que estamos sendo chamados a atravessar. Nós somos todos convidados a minorar as dores, as dificuldades, mas todos estamos precisando mudar hábitos, renovar formas de pensar a sociedade, a coletividade, a nossa relação conosco, a valorizar, a ter um foco em valores que realmente importam na vida, a valorizar experiências que são imperecíveis, construções, bens que não perecem, que não se destroem, que não se corroem, mas que nós construímos dentro de nós e que nós estendemos à nossa volta. Não se pode fugir a esse desafio. Às vezes nós somos chamados a essa experiência para que tenhamos foco. Eu gosto muito de uma música que é do Duca Lendecker, sou um fanzaço dele, em que ele fez uma música para o irmão dele, que desencarnou com câncer, e na música ele fala e só para ver que não há caminhos para voltar. E mais adiante ele fala, sofrer nos faz entender de foco e atenção. Guarda isso. Guarda isso porque eu vou voltar nessa ideia. Que muitas vezes a dor ou a dificuldade, não necessariamente o sofrimento, porque o Jason de Camargo, lá no seu livro Educação dos Sentimentos, vai nos ensinar que há uma diferença entre dor e sofrimento. A dor faz parte da vida, ela é inevitável. O sofrimento é uma escolha nossa, né? Porque é o sofrimento psíquico, moral. Então, é a nossa grande jornada. Mas guarda essa ideia de que a dificuldade, a experiência difícil, desafiadora, nos fala também de foco e atenção. Guarda isso que eu vou voltar nesse ponto. Então, no mar não se pode fugir da tempestade, é preciso lidar com ela. Mas como é que nós podemos visualizar essas ondas que surgem? Esses ventos que se projetam? Por vezes, nós iniciamos uma jornada de transformação espiritual. Começamos a estudar espiritismo, nos engajamos no trabalho numa casa espírita ou num trabalho de auxílio, num trabalho voluntário, né? E aí começamos um trabalho de transformação nossa, renovação de hábitos, repensar certas atitudes, trabalhar o perdão em nós, a compaixão, e aí experiências do ontem, impulsos nossos, de nossas reencarnações do passado, ou mesmo almas às quais nós nos conectamos no passado delituoso, de tropeços do ontem, por vezes cruzam o nosso caminho. Ou são emoções, sentimentos que assomam em nós, nos convocando a reviver aquela experiência do passado, a voltarmos a agir como ontem. São como ondas, são como ventos do passado que intentam derrubar, impedir a nossa travessia para uma outra margem, para uma outra experiência de vida. Iniciamos a trajetória de transformação e o passado tenta, por vezes, assomando de nós, nos tenta desistir da empreitada, nos fazer desistir, nos fazer voltar, reincidir nos mesmos erros. E nessa hora, é importante pensar que certos acontecimentos da vida surgem justamente para revivermos situações do passado e agora sairmos vitoriosos. O impulso, por vezes, é reincidir no erro, tropeçar da mesma forma. Mas a grande lição do Evangelho é fazer a travessia para outra margem. Transforma o teu coração, modifica os teus passos. É preciso aprender de foco e atenção. Por vezes, circunstâncias exteriores na vida surgem para nos fazer voltar os olhos
para dentro. Quantos de nós agora estamos tendo que olhar para dentro dos nossos lares, olhar para dentro do nosso coração, sondar em nós o quanto de solidariedade nós temos para compartilhar, para dividir com corações que estão em situação mais difícil, desesperadora por vezes, em que o mundo precisa trabalhar a solidariedade, a compaixão, a disciplina. A disciplina. E a passagem prossegue e diz assim: Mestre, quando aquela tempestade se levanta, as ondas começam a entrar no barco, os discípulos já apavorados, nervosos, preocupados, e vão perguntar para Jesus: Mestre, tu não te importa que nós estamos perecendo? Gente, quem na situação atual, acompanhando as notícias e tal, por vezes não pode entrar no pensamento de: meu Deus, onde estão os benfeitores espirituais? Onde está a direção espiritual do mundo? Onde está o Cristo, que é o governador espiritual do mundo, que não vê as dores, as lágrimas, as dificuldades que a terra atravessa? Ora, e por acaso Deus esquece-se de um sequer de seus filhos? E por acaso essa suprema inteligência e bondade do universo ou dos multiversos estará esquecida? As suas leis magnânimas e universais estarão equivocadas em alguma parte? Será que algo estará desconcertado na grande sinfonia do universo, do amor e da bondade divina? Será? Será que não estamos nós agindo como os discípulos, desesperados, acreditando que tudo se perde? No momento em que a nossa fé é chamada a ser vivida de forma mais intensa, parece que nos desesperamos. O que é que nos assusta? O que é que nos apavora? Os apóstolos, aqueles que ali estavam no barco, a maioria deles eram pescadores. O ambiente deles de trabalho era o Mar da Galileia. Extremamente acostumados a lidar com aquela situação de tempo que se transforma repentinamente, de tempestades que surgem, era comum para eles lidar com aquilo. Então, por que o pavor? A pergunta atravessa os milênios e chega ao nosso espírito. O que é que nos assusta? Será que quando perdemos o controle da situação, quando não temos o controle da situação nas nossas mãos e somos chamados a fazer a nossa parte, mas entregar nas mãos de Deus, isso não nos apavora muitas vezes? Compreender que há circunstâncias que não dependem de nós não é algo que nos apavora? O novo nos assusta. Iniciar uma trajetória de evolução espiritual, de transformação, de olhar para dentro de nós, fazer uma jornada de autoconhecimento é grande desafio e assusta a muitos de nós. Por vezes nos apavora. Mas aqui eu queria buscar mais uma vez uma referência no livro Paulo e Estevão. Paulo e Silas estão na cidade de Filipos. Não é a cidade do Filipe, Filipos. E eles tinham ido falar do evangelho na praça pública. Repentinamente, inesperadamente, eles foram presos por uma multidão enfurecida, foram açoitados, foram espancados, porque ali havia um culto à mediunidade muito desvairada, muito desregrada. Né? Então ele foi espancado. Olha, eu estou vendo, tem gente de Brasília, do Rio. Que bacana, gente. Um abraço aí. Estamos no Brasil inteiro conectados. Deixemos Jesus entrar no nosso barco. O Éder falando aí, com certeza. Acolher o Cristo em nós, né? Na nossa vida, no nosso coração, plenamente. Então Paulo e Silas foram
repentinamente colhidos por uma tempestade de uma multidão que os espancou, os açoitou, e eles só não foram mortos porque as autoridades recolheram eles e eles ficaram presos. E aí, presos da Rádio Rio de Janeiro, que bacana, já tive aí algumas vezes, que legal. Então eles foram presos, e qual é a atitude? Quando estoura uma tempestade na nossa vida, qual é a atitude nossa? Qual deve ser a atitude do discípulo do Evangelho? Vejamos como Paulo e Silas agem. Eles se veem presos e ali o que eles pensam? Paulo pensa, não, aqui nós vamos aproveitar. Se nós somos conduzidos até aqui, é porque o Cristo espera algo de nós aqui. Então algo de bom nós podemos fazer. Será que a gente pensa assim quando vem um furacão na nossa vida? E aí Paulo diz assim, aliás, o Emmanuel, descrevendo, toma um golinho d'água. O Emmanuel, descrevendo a situação, ele diz assim, ao comentar, porque Paulo, eles estão lá, e aí durante a noite estoura uma tempestade na cidade de Filipos. Um vento rugindo, chuvarada lá fora, as pessoas apavoradas lá dentro da prisão, e Paulo começa a falar do Evangelho, começam a rezar em voz alta, ele e Silas, os prisioneiros começam a perceber, então Paulo percebe que podia falar de Jesus para eles, e aí eles começam a falar o seguinte, o Emmanuel diz assim, ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, Paulo começa a falar para os prisioneiros da tempestade acalmada. Fala dessa passagem que a gente está estudando. E o Emmanuel diz assim, que Paulo comenta a tempestade que se abatera no ânimo dos discípulos. Então essa tempestade também acontece dentro de nós, como o próprio Emmanuel fala. Uma tempestade interior. Quando ele fala disso, enquanto Jesus dormia na barca, um fato maravilhoso aconteceu e as portas se abrem. E aí a mensagem segue que está lá no Paulo e Estevão. Mas eu não vou entrar muito nela agora, porque eu quero avançar para um outro detalhe, um outro momento, que está no livro Paulo e Estevão. E aqui eu convido. Vamos imaginar que nós estamos com Paulo de Tarso. O capítulo é O Prisioneiro do Cristo. Quem aí está se sentindo prisioneiro em casa? Às vezes a gente se sente, né? Nossa, eu não posso sair de casa. Não estou conseguindo sair. Né? Ou prisioneiro de uma situação, de uma circunstância. O capítulo Prisioneiro do Cristo. Paulo está sendo conduzido para ser julgado em Roma, pelo imperador. E um oficial romano está conduzindo ele, Júlio. E aí, num certo ponto dessa trajetória, eles estão indo de barco, né, de navio, e num certo ponto da trajetória, quando o Júlio já estava afeiçoado a Paulo, de tão especial que ele via os valores e as virtudes de Paulo, esse oficial romano resolveu pegar carona numa outra embarcação que estava indo em direção a Roma. E aí eu peço, acompanhe aqui comigo. Olha o que o Emmanuel nos descreve lá no Paulo e Estevão. Foi aí que Júlio resolveu tomar passagem com os companheiros numa embarcação alexandrina. Só porque o Alexandre chegou, tá? Numa embarcação alexandrina que se dirigia para a Itália. Desse modo, a viagem continuou com perspectivas desfavoráveis. Olha só. O navio levava excesso de carga. Além de grande quantidade de trigo, tinha a bordo 276 pessoas. Tinha carga a mais e pessoas a mais do que poderia carregar. Aproximava-se o período difícil para os trabalhos de navegação. Os ventos sopravam rijo, fortes, intensos, contrariando a rota, soprando contrário à rota. Depois de longos dias, ainda vogava na região do Caldo. Vencendo dificuldades extremas, conseguiram tocar em alguns pontos de Creta. E aí, nesse ponto, quando eles param nesse porto, Paulo e Lucas, que estava com ele, o evangelista Lucas, experientes navegadores eles, percebem o tempo e chamam o Júlio para dizer, olha, tá perigoso.
fala com o comandante para nós não avançarmos, não seguirmos desse jeito, porque está perigoso seguir dessa forma. Gente, olha como a vida traz símbolos maravilhosos. Estamos com excesso de carga, o tempo não está propício. Não sigamos, diz Paulo e Lucas. Mas o oficial, vou ouvir prisioneiro? Vou ouvir esses loucos aí do carpinteiro? Não, nós vamos seguir. E aí Emmanuel diz assim, Paulo diz, não nos entristeçamos por isso, porque eles então seguem na rota. Estou certo de que grandes dificuldades virão e serão maiores do que possamos suspeitar. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Recordaremos a luz do Cristo que nos indica roteiros seguros a seguir na vida, caminhos a serem percorridos. Que apelos nós estamos ouvindo? Quais apelos? 2 dias de viagem se seguiram. E então, o que acontece? Começavam a soprar ventos favoráveis. O tempo até então estava bom. Tudo parecia desmentir os alertas de Paulo e Lucas, até que logo, porém, se fizeram ao mar alto, rumo a Fênix, um furacão imprevisto caiu de súbito. De nada valeram providências improvisadas. A embarcação não podia enfrentar a tempestade e forçoso foi deixá-la à mercê do vento impetuoso, que a arrebatou para muito longe, envolta em denso nevoeiro. E a embarcação foi para longe. E eles tiveram que deixar ela seguir o curso, tiveram que entregar-se. Não puderam controlar. Ali, a circunstância não estava nas mãos dele. Antes, estava. Quando os avisos chegaram, estava. Agora não estava mais. Negligenciamos os apelos, os chamados do amor do Evangelho. Ali podemos traçar um novo rumo à nossa vida, mas quando negligenciamos os apelos do amor, da caridade, da bondade, da solidariedade, da fraternidade, nos enredamos a caminhos tortuosos, dolorosos. Mas segue Emmanuel dizendo: começaram então padecimentos angustiosos para aquelas criaturas insuladas no abismo revolto das ondas encapeladas. A tormenta parecia eternizar-se, não acaba nunca isso. Havia quase 2 semanas, imagina, 2 semanas enfrentando um furacão em alto mar. 2 semanas. Todo o carregamento de... Olha o simbolismo da vida agora. Todo o carregamento de trigo foi lançado fora. Tudo que representava excesso de peso sem utilidade imediata foi tragado pelo monstro insaciável e destruidor. O que é que nós estamos querendo conservar na vida e na nossa sociedade? Quais são os valores que cercam a nossa vida? Aqui nós damos mais valor na trajetória humana na Terra. Eles jogaram fora o trigo, o carregamento em excesso. De quando a quando, aí, vejamos só, o abatimento moral e o enjoo espalharam o desânimo e o terror. O apóstolo generoso, no entanto, acudia a todos, um por um. Qual é a ação de Paulo em meio à tormenta, enquanto todo mundo está em desespero, enjoado e difícil? Qual é a atitude, qual deve ser a atitude do discípulo do Mestre? Qual deve ser a nossa atitude na atualidade do mundo? Olha como Paulo age. O apóstolo generoso acudia a todos, obrigando-os a se alimentarem e confortando-os moralmente, alimento do corpo e do espírito. De quando em quando soltava o verbo eloquente e com a devida permissão de Júlio,
que era o oficial que conduzia ele, falava aos companheiros da hora amarga, procurando identificar as questões espirituais com o espetáculo convulso da natureza. Paulo fazendo analogia com a situação da natureza que estava acontecendo com a vida espiritual, com a lição para a vida. Então ele dizia, irmãos, eu creio que tocaremos breve a terra firme. E aí nós podemos dizer, eu sei, em breve toda essa dificuldade global vai passar. Como se Paulo falasse conosco agora, né? Irmãos, eu sei que isso vai passar. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais esquecer a lição terrível desta hora. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vida. Nós sabemos que os momentos de provação e no nosso mundo atual de expiação virão. Eles chegam sempre. Sempre. Mas caminhemos vigilantes, prontos para lidar com a situação quando ela chega. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se a esse instante amarguroso que estamos vivendo nesse barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados lá atrás e negligenciamos o aviso. Buscamos mar alto de conta própria. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz. Mas, frequentemente, optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. Quais têm sido nossas escolhas? A ilusão, como vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador. E nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Não, né? Tudo são flores. Eu tenho bastante recurso material, eu tenho saúde física, tá tudo certo. Eu estou seguindo nesse caminho e tá tudo bem, tá tudo dando certo. Que ilusão. Os ventos do sul, como diz Paulo, da ilusão. Começamos por alijar o carregamento pesado. Qual o carregamento pesado que nós levamos em nós? Dos enganos cruéis. Abandonamos o que mais? Os caprichos criminosos para aceitar plenamente o que? A vontade augusta de Deus. Acolher Jesus no barco. Aceitar o Cristo na vida. Verdadeiramente. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. Alcança-nos um tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração. Então a gente já sente tédio daqueles erros, daquela experiência. Novo alimento nos pede o Espírito. Então, aí ele diz, tal como nos sentimos, o nada que representa nesse arcabouços de madeiras frágeis, flutuante no abismo tomado de singular enjoo, que nos provoca náuseas extremas. O mal nos causa náuseas. Então nós ficamos enjoados do egoísmo, do mal, do ódio. O ódio passa a nos enojar, a nos fazer sentir mal, e nós queremos um outro alimento, uma outra emoção que venha nutrir o nosso ser. Então a gente começa a alijar esse carregamento pesado, porque o jugo do Cristo é suave, o fardo com Jesus é leve, não é pesado. E aí, mais adiante, Paulo diz assim, contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. E aí ele olha a situação e fala, olhemos o que estamos vivendo aqui, olhemos nós agora para a terra, o que nós estamos atravessando. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças, todos juntos no mesmo barco, no mesmo desafio, abraçados e vivendo a mesma experiência desafiadora.
Não há classes, não há diferenças, estamos juntos na grande embarcação chamada Terra. Planeta Terra. E Paulo diz, creio que a vida na Terra... não, antes ele diz assim, embora diferentes uns dos outros, é claro, porque somos cada um mundo e uma complexidade em si. Embora cada um seja diferente um do outro, perante Deus, a dor nos irmana os sentimentos, para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Somos todos conectados na dor. Creio que a vida na terra que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá compreendessem tal como acontece aqui agora, nas vastidões marinhas. E aqui, todos nós somos chamados a esse despertar. Estamos na embarcação chamada Terra. Cada ser na sua complexidade, na sua diversidade. Mas somos uma mesma família humana. Estamos juntos atravessando essas dificuldades e dores no mundo inteiro. Não há mais agora fronteiras. As fronteiras estão se fechando, mas laços de fraternidade estamos sendo chamados a estreitar agora. De união, de fraternidade entre os povos, entre uns com os outros, na nossa casa, dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa. Então, eles vão despertar Jesus. Os discípulos vão despertar Jesus. E aqui, se nós entendemos esse barco também como nosso corpo físico, como nosso ser, é preciso despertar valores crísticos, valores do Evangelho, valores em nós. Fazer com que essa luz desperte dentro de nós. Porque daí, em essa luz despertando, todas as tormentas, como diz Estevão naquela mensagem que eu peguei antes, todas as tormentas cessam. Nós passamos a lidar com as situações exteriores e com os nossos desafios interiores com a luz do Evangelho. Então ele levanta e cessam os ventos. E eu pergunto, quais foram os momentos da nossa vida em que nós mais nos conectamos ao alto? Em que nós mais buscamos a sintonia com Deus, com a espiritualidade? Buscamos nos conectar com essa força superior que nos rege os destinos. Muito provavelmente, para todos nós, foram os momentos de desafio, difíceis, de lutas. É preciso, então, despertar em nós essas virtudes. E o que virá despertar em nós essas virtudes, senão esses grandes desafios, as grandes lutas de cada dia? Como o marinheiro se desenvolve os músculos, a experiência, a maturidade nas experiências? Vivenciando as tempestades, as tormentas, lembrando das lições recebidas do Mestre Jesus. Nesse dia, quando nós tomarmos a decisão de fazer essa travessia com o Cristo, de renovar os nossos hábitos, de aceitar a dificuldade quando ela chega, a tormenta quando se apresenta, nesse dia nós começamos a estabelecer maturidade espiritual em nós. Vamos nos tornando mais crescidos. E aí, nesse ponto, nós ouvimos a pergunta como os apóstolos ouviram. Ainda, por que estáis tão temerosos? E nós nos perguntamos, como a passagem aqui conclui, que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo para cada um?
que aqui estamos conectados. Para muitos de nós, nas vastas trajetórias, nas vastas reencarnações que temos atravessado, Jesus pode ter sido encarado como um conquistador. Para muitos de nós, nas outras encarnações, Jesus pode ter sido encarado por nós como um general belicoso. Pode ter sido encarado por nós como alguém que impunha a ferro e espada, a fogo e a ferro. Mas o Cristo que o Espiritismo nos traz é o sublime, é o divino mestre das nossas almas. É o bom pastor. É aquele que chega para, entrando em nosso coração, promover uma profunda, intensa transformação de hábitos, renovação de sentimentos. Não tenhamos medo das tormentas. Tenhamos coragem. Saibamos despertar essa luz que habita em nós. As leis de Deus, aprendemos com o Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, estão escritas na nossa consciência. E o Cristo veio ao mundo para nos fazer relembrar, assim como os espíritos superiores, que nós possamos, em fazendo essa jornada interior, durante os dias difíceis, fazer despertar em nós essa luz e levar a nossa contribuição ao mundo, a nossa oração, a nossa paz, a nossa palavra amiga, a nossa compaixão, a nossa tolerância, a nossa prece pelos profissionais de saúde, pelos profissionais que trabalham nos postos, nos hospitais, nas farmácias, nos mercados, nos lugares que não podem nesse momento se recolher aos lares. Que nós possamos orar por aqueles que se perdem na noite dos enganos e das ilusões transitórias do poder, das vaidades, do orgulho. Que nós possamos orar uns pelos outros e nos conectar com Deus, tendo a profunda certeza que o Cristo está no leme. Eu agradeço muito a atenção de todos e eu quero convidar vocês a fazer uma prece para a gente encerrar o nosso encontro dessa noite. Vamos? Vamos nessa? Então, queremos agradecer a Deus, a divina luz que nos inspira, que nos envolve, que envolve o universo inteiro. E nos sentir profundamente amados, acolhidos, envolvidos nessa luz, nesse amor intenso. Senhor, obrigado por essa caminhada, por essa trajetória. Que nesses dias nós saibamos reconhecer a nossa parte, aquilo que nos toca. Que nós saibamos aprender tantas lições que chegam e dar a nossa contribuição. Que a tua luz inspire a cada um dos trabalhadores, das comunidades mais vulneráveis, dos administradores, dos gestores. Ilumine a todos os profissionais, a todos os religiosos que tenham sua mente, o seu coração esclarecidos, sensibilizados, e que cada um de nós possa ter a certeza de que tu não desatenta um segundo sequer. Estamos bem amparados, Pai, temos essa certeza. Obrigado pelo teu intenso amor. Obrigado pela oportunidade dessa noite de estarmos juntos, pela tecnologia que nos permite nos conectarmos e aprendermos e compartilharmos juntos. E que a tua luz nos conduza pelos milênios, pelos próximos dias. E que cada um de nós, hoje, ao adormecer, receba
os fluidos, o amparo e a proteção dos benfeitores espirituais. Em teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre. Com a permissão dos diretores da equipe espiritual do Boa Nova, encerramos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Caros amigos, muito obrigado, tá? Uma boa noite a todos e a gente se encontra numa próxima. Um abraço. Valeu!